Imagine o lugar mais valioso da superfície da Terra no final do século XVIII. Esqueça as minas de ouro do Brasil ou os poços de prata do México. O lugar onde dinheiro jorrava como sangue era uma pequena colônia francesa no Mar do Caribe chamada Saint-Dominique. Eles a chamavam de a Pérola das Antilhas. Mas para os 500 mil seres humanos de pele negra que viviam lá, aquele lugar tinha outro nome. Eles o chamavam de Inferno. Nenhuma outra sociedade na história humana foi tão eficientemente desenhada para o sofrimento e para o lucro quanto Saint-Dominique. Esta ilha, sozinha, produzia 40% de todo o açúcar e 60% de todo o café consumido na Europa. Pense nisso. Quase metade do açúcar que adoçava o chá em Londres, os bolos em Paris e o café em Viena vinha do suor e do sangue derramado nesta única ilha. A riqueza gerada ali era obscena. A cidade de Cap Français era mais rica e mais luxuosa do que a própria Paris. Tinha teatros de ópera, cafés com espelhos de cristal e mulheres vestidas com a última moda da corte. Mas essa opulência flutuava sobre um mar de cadáveres. A matemática da colônia era fria e aterrorizante. Havia 30 mil brancos controlando 500 mil de escravos africanos. A proporção era de quase 20 para 1. Os donos de escravos viviam em um estado constante de paranoia absoluta. Eles sabiam que estavam dormindo sobre um barril de pólvora. E a única maneira que encontraram para manter a ordem, para impedir que a maioria esmagasse a minoria, foi através do terror psicológico e físico levado ao extremo. O sadismo não era um acidente, era uma política de Estado. Os registros históricos de Saint-Dominique leem-se como um catálogo dos horrores do inferno. O Code Noir, o código de leis criado pelo rei Luís XIV para reger a escravidão, já era brutal, permitindo açoitamentos e marcas com ferro quente. Mas os senhores de engenho de Saint-Dominique achavam o código muito brando. Eles inventaram seus próprios métodos. Se um escravo fosse pego comendo um pedaço de cana durante a colheita, ele era forçado a usar uma máscara de Flandres, uma gaiola de erro que trancava sua boca, impedindo-o de comer ou falar por dias, enquanto trabalhava sob o sol. Se tentassem fugir, as punições desafiavam a imaginação. Homens eram amarrados sobre formigueiros gigantes e besuntados com melaço para serem devorados vivos por milhares de insetos. Outros eram colocados dentro de barris cravejados de pregos por dentro e rolados em costa abaixo. Havia relatos de escravos sendo queimados vivos em fornos de pão ou tendo pólvora inserida no reto e detonada para a diversão dos capatazes em dias de festa. A crueldade era tão sistêmica que a expectativa de vida de um escravo que chegava da África era de apenas 3 anos. 3 anos. Os contadores franceses fizeram o cálculo. Era financeiramente mais barato trabalhar um ser humano até a morte em 3 anos e comprar um novo, do que gastar dinheiro com comida e descanso para mantê-lo vivo por 10. Saint-Dominique não era uma colônia de povoamento. Era um matadouro industrial. Mas o que os senhores brancos, cegos pela ganância e pelo racismo, não percebiam é que eles estavam criando o exército que iria destruí-los. As florestas e as montanhas de Saint-Dominique estavam cheias de cimarrones, escravos fugitivos que viviam livres nas partes mais altas da ilha. E dentro das plantações, uma rede silenciosa de comunicação estava sendo tecida. Não através de cartas, mas através dos tambores. Através de uma religião que os brancos desprezavam como feitiçaria, mas que servia como a cola social da resistência: o voodoo. O voodoo haitiano unia africanos de tribos rivais, do Congo, da Daomé, da Guiné, ante uma única causa. E na noite de 14 de agosto de 1791, a tampa do caldeirão finalmente voou pelos ares. Aconteceu na floresta de Boi-Caiman. Sob uma tempestade tropical violenta, com raios cortando o céu, centenas de representantes das plantações se reuniram. O líder era um homem chamado Dutty Boukman, um sacerdote voodoo e capataz, um homem gigante e temido. A lenda diz que Boukman sacrificou um porco preto e fez todos beberem do sangue, selando um pacto com os espíritos da guerra.
Suas palavras naquela noite foram registradas e ecoam através dos séculos. O Deus dos brancos pede crime. O nosso Deus pede vingança. Ele guiará nossos armos e nos dará assistência. Joguem fora a imagem do Deus dos brancos que tem sede de nossas lágrimas. Escutem a liberdade que fala em nossos corações. Uma semana depois, na noite de 21 de agosto, o inferno chegou à terra. Os brancos ouviram um som distante, como um trovão contínuo. Mas o céu estava limpo. O som vinha da terra. Eram milhões de pés marchando. Eram milhares de facões sendo afiados. Eram tochas sendo acesas. Em poucas horas, toda a planície do norte, a região mais rica da ilha, estava em chamas. Os escravos atacaram com a fúria de quem não tem nada a perder. Eles usaram as ferramentas de sua opressão, os machetes de cortar cana, as foices, as facas de cozinha, como armas de guerra. Eles invadiram as mansões grandes. Eles arrastaram os senhores de suas camas de seda. A vingança foi bíblica. Famílias inteiras de colonos foram massacradas. Engenhos de açúcar, que valiam milhões de francos, foram reduzidos a cinzas. O céu ficou tão preto de fumaça que, segundo relatos, não se viu o sol por 3 semanas. O cheiro de açúcar queimado, misturado com o cheiro de carne humana carbonizada, viajou pelo mar e pôde ser sentido pelos marinheiros a quilômetros da costa. Em Paris, a Assembleia Nacional Francesa recebeu a notícia com choque. Eles achavam impossível. Como poderiam selvagens africanos organizar um ataque militar coordenado daquela magnitude? Eles culparam espiões ingleses, culparam a monarquia espanhola. Eles se recusavam a aceitar a verdade, de que haviam subestimado a humanidade daqueles que escravizaram. No meio desse caos, onde o sangue corria como água e o ódio governava, surgiu uma figura improvável. Um homem pequeno, magro, já com quase 50 anos de idade. Ele não era um guerreiro jovem e forte como Buckman. Ele era quieto. Ele usava um lenço na cabeça. Ele sabia ler. Ele conhecia os tratados militares de Júlio César e as táticas de Alexandre o Grande. Ele olhava para o fogo e não via apenas destruição. Ele via o nascimento de uma nação. Seu nome era François-Dominique Toussaint, mas o mundo logo o conheceria por outro nome. Um nome que ele escolheria para si mesmo, simbolizando sua habilidade de abrir brechas nas linhas inimigas onde ninguém mais via saída. Ele se tornaria l'ouverture, a abertura. E ele estava prestes a ensinar aos exércitos mais poderosos da terra uma lição que eles não esqueceriam. Ele entendeu antes de qualquer outro que queimar as plantações não era suficiente. Matar os senhores não era suficiente. Se eles quisessem ser livres, eles precisariam deixar de ser uma multidão enfurecida. Eles precisariam se tornar um exército. E Toussaint era o único homem capaz de forjar essa arma. Enquanto o norte de Saint-Domingue ardia em chamas, Toussaint não correu para a linha de frente com um machete na mão. Ele sabia que a raiva era um combustível poderoso, mas que queimava rápido demais. Uma multidão furiosa pode destruir uma plantação, mas não pode vencer uma guerra. E era uma guerra que ele estava planejando. Toussaint começou assumindo um papel discreto, quase invisível. Ele serviu como médico nas tropas rebeldes, usando seu conhecimento de ervas medicinais africanas e caribenhas para tratar os feridos. Mas enquanto curava corpos, ele observava as mentes dos líderes rebeldes. Ele viu desorganização, viu embriaguez, viu falta de visão. Ele decidiu agir. Toussaint reuniu um pequeno grupo de homens leais e começou a treiná-los, não como bandidos, mas como soldados profissionais. Ele lhes ensinou disciplina, formação de linha, silêncio e táticas de emboscada. Ele era um homem de contradições fascinantes, um católico devoto que liderava exércitos voduístas, um ex-escravo que protegia seus antigos senhores brancos da execução sumária, pois acreditava que o conhecimento deles seria útil no futuro. Foi nessa época, por volta de 1793, que ele abandonou seu nome de escravo e adotou o sobrenome que entraria para a história,
L'ouverture, a abertura, o homem que abre o caminho. A situação na ilha havia se transformado em um tabuleiro de xadrez sangrento e complexo. A Revolução Francesa, em Paris, havia decapitado o rei Luís XVI. As monarquias da Europa, Espanha e Inglaterra entraram em pânico e declararam guerra à França. Saint-Domingue, sendo uma colônia francesa, tornou-se o alvo. A Espanha, que controlava o lado leste da ilha, a atual República Dominicana, viu na revolta dos escravos uma oportunidade de ouro. Os generais espanhóis ofereceram armas, munição e liberdade para qualquer escravo rebelde que lutasse sob a bandeira da Espanha contra os franceses. Toussaint, um estrategista pragmático, aceitou. Ele vestiu o uniforme do Exército Real Espanhol. Agora ele tinha canhões, tinha mosquetes e tinha a legitimidade de uma coroa europeia. Como general espanhol, ele varreu o norte da ilha, conquistando cidade após cidade dos franceses. Ele lutava contra a França não porque odiava ser francês, mas porque a França representava, naquele momento, o poder dos donos de escravos que se recusavam a aceitar a liberdade negra. Mas em 1794, o jogo virou de cabeça para baixo. Em Paris, os radicais jacobinos tomaram o poder. Liderados por Robespierre, a Convenção Nacional Francesa fez algo inédito na história da humanidade. Em 4 de fevereiro, eles declararam a abolição total e imediata da escravidão em todas as colônias francesas. Todos os homens, sem distinção de cor, eram agora cidadãos franceses livres. Quando a notícia chegou ao Caribe, Toussaint soube que o momento da abertura havia chegado. Sua lealdade não era à Espanha, nem a um rei. Sua lealdade era à liberdade. Se a França era agora a nação da liberdade, então ele seria francês. Em uma manobra militar brilhante e chocante, Toussaint trocou de lado da noite para o dia. Ele virou seus mosquetes espanhóis contra seus antigos aliados espanhóis. Ele atacou as guarnições espanholas por trás, massacrando-as e retomando todo o território em nome da República Francesa. Os oficiais franceses brancos, que antes o caçavam como um animal, agora tinham que bater continência para ele. Toussaint Louverture foi nomeado general de brigada da República Francesa. Ele havia manipulado 2 impérios e saído vitorioso. Mas o maior teste ainda estava por vir. A Grã-Bretanha, a maior superpotência do mundo, dona dos mares e do comércio global, viu o caos em Saint-Domingue como uma oportunidade de roubar a colônia mais rica do mundo para si. E, mais importante, os ingleses queriam esmagar a revolta escrava antes que as ideias de liberdade se espalhassem para sua própria colônia vizinha, a Jamaica. Em 1793, uma massiva força expedicionária britânica desembarcou na ilha. Eram os caçacas vermelhos, veteranos, bem equipados e arrogantes. Eles esperavam enfrentar uma turba de selvagens. O que eles encontraram foi o inferno na terra. Toussaint sabia que não podia vencer os ingleses em batalha campal aberta, onde a artilharia britânica era superior. Então ele usou a ilha contra eles. Ele atraiu os ingleses para o interior, para as florestas densas e pântanos úmidos. Ele usou táticas de terra arrasada, queimando tudo o que os ingleses poderiam usar para se alimentar. E ele teve um aliado invisível e terrível, o mosquito Aedes aegypti. A febre amarela devastou as tropas britânicas. Homens jovens e saudáveis chegavam da Inglaterra e em 2 semanas estavam vomitando sangue preto e morrendo em delírio. Toussaint atacava à noite, rápido e brutal, e desaparecia antes do amanhecer. Era uma guerra psicológica total. Os ingleses sangraram por 5 anos. Eles perderam dezenas de milhares de soldados, mais do que perderiam anos depois lutando contra Napoleão na Europa. O custo da ocupação tornou-se insustentável. Em 1798, o general britânico Thomas Maitland foi forçado a fazer o impensável. Ele assinou uma rendição humilhante diante de um ex-escravo negro. Há relatos de que Maitland, tentando salvar a dignidade, ofereceu a Toussaint o título de rei do Haiti sob proteção britânica, se ele traísse a França.
Toussaint recusou. Ele sabia que o protetorado britânico significaria a volta das correntes. Ele expulsou os ingleses da ilha. Pela primeira vez em séculos, um exército de africanos havia derrotado as duas maiores potências militares da Europa, a Espanha e a Grã-Bretanha. Toussaint Louverture era agora o senhor absoluto de Saint-Domingue. Ele controlava a ilha inteira. Ele era adorado por seus soldados, que o chamavam de Papa Toussaint. Mas o poder absoluto traz perigos absolutos. Toussaint começou a reconstruir o país. Ele sabia que a liberdade precisava de economia para sobreviver. E aqui ele tomou decisões difíceis e impopulares. Ele ordenou que os ex-escravos voltassem às plantações, não como escravos, mas como trabalhadores assalariados, recebendo 1/4 da produção. Ele usou o exército para forçar o trabalho. Para muitos, aquilo parecia escravidão com outro nome. Toussaint argumentava que sem o sucá, eles não teriam dinheiro para comprar armas para se defender da invasão que ele sabia que viria. Porque do outro lado do oceano, a Revolução Francesa havia morrido. Um novo ditador havia surgido das cinzas de Paris. Um homem pequeno, ambicioso e racista que odiava a ideia de negros com dragonas de general. Napoleão Bonaparte havia tomado o poder, e Toussaint Louverture estava no caminho dele. O choque entre os dois maiores gênios militares da época, o Napoleão Branco e o Napoleão Negro, estava prestes a começar, e seria uma guerra de extermínio. O ano a 1801. O século XIX nasce com uma anomalia geopolítica que o mundo nunca tinha visto. Em Saint-Domingue, ex-escravos agora administravam portos, comandavam regimentos e negociavam tratados comerciais com os Estados Unidos. Toussaint Louverture não agia mais como um soldado rebelde. Ele agia como um chefe de Estado. E em julho de 1801, ele deu o passo mais audacioso de sua vida. Um passo que muitos historiadores consideram seu erro fatal, motivado por uma arrogância trágica ou por uma necessidade desesperada de ordem. Ele promulgou uma constituição para a ilha. Sem pedir permissão a Paris, Toussaint escreveu uma carta magna que abolia a escravidão perpetuamente, proibia a discriminação racial e, o mais chocante, nomeava a si mesmo como governador vitalício, com o direito de escolher seu sucessor. Embora o documento ainda jurasse lealdade formal à França, qualquer um que o lesse sabia a verdade. Toussaint havia acabado de declarar uma independência de fato. Ele havia criado um império negro no quintal das potências escravistas. Em Paris, o primeiro cônsul Napoleão Bonaparte leu o documento e teve um ataque de fúria. Para Napoleão, um homem obcecado por controle e hierarquia, a atitude de Toussaint não era apenas uma rebelião política, era um insulto pessoal. Ele chamou Toussaint de o africano dourado e o bandido negro. Napoleão estava sendo pressionado pelo poderoso lobby dos plantadores de açúcar exilados e por sua esposa, Josefina, cuja família possuía plantações na região. Eles sussurravam em seu ouvido que a colônia só voltaria a dar lucro se os negros fossem colocados de volta nas correntes. Napoleão tomou sua decisão. Ele não iria negociar, ele iria aniquilar. Ele organizou a maior expedição naval que a França já havia enviado para além do Oceano Atlântico em toda sua história. Eram 86 navios de guerra, transportando 50.000 soldados, marinheiros e mecânicos. Mas não eram quaisquer soldados, eram a elite da elite. Veteranos endurecidos pelas guerras na Itália, no Egito e no Reno. Homens que haviam derrotado reis e imperadores na Europa. Para comandar essa força apocalíptica, Napoleão escolheu alguém de sua total confiança, seu próprio cunhado, o general Charles Leclerc. As ordens secretas que Napoleão entregou a Leclerc eram de um cinismo brutal. Elas detalhavam um plano de 3 etapas. Primeira etapa, desembarcar e mentir. Dizer a Toussaint e seus generais que a França vinha em paz e que a liberdade seria mantida. Segunda etapa, assim que o exército francês estivesse estabelecido, desarmar e prender todos os generais negros. Terceira etapa, restaurar o Code Noir e a escravidão total.
Napoleão queria apagar os últimos 10 anos de história como se nunca tivessem existido. Em fevereiro de 1802, a frota francesa apareceu no horizonte de Cap Français. Testemunhas disseram que o mar ficou branco de tantas velas. Era uma visão aterrorizante. Do alto de uma colina, observando através de uma luneta, Toussaint Louverture viu o tamanho da força que vinha para matá-lo. Dizem que ele virou para seus oficiais e murmurou: "Nós vamos morrer. Toda a França veio para Saint-Domingue." Mas o medo durou apenas um segundo. O que veio a seguir foi a determinação fria de um homem que preferia ver o mundo queimar a voltar a usar correntes. Toussaint sabia que não poderia vencer aquele exército maciço nas praias. Os canhões dos navios franceses transformariam seus homens em carne moída. Ele precisava anular a vantagem tecnológica da França. Ele precisava arrastar Leclerc para o interior, para as montanhas, para a fome e para a doença. Ele emitiu sua ordem mais famosa e terrível, uma ordem de terra arrasada. Ele escreveu para seu general Henri Christophe, que comandava a cidade costeira: "Não deixe nada branco para trás. Queime a cidade, polua os poços. A única coisa que os brancos devem encontrar são cinzas. E saiba que eu só me renderei quando a natureza também estiver morta." Quando a frota francesa tentou atracar no porto, eles não foram recebidos com tiros, mas com fumaça. Henri Christophe cumpriu a ordem à risca. Ele incendiou sua própria mansão primeiro, depois os armazéns de açúcar, depois os prédios públicos. Cap Français, a Paris das Antilhas, ardeu como uma tocha gigante na noite tropical. Os franceses desembarcaram em uma cidade fantasma, coberta de fuligem e ruínas fumegantes. Não havia comida, não havia abrigo, apenas o cheiro de destruição. A guerra que seguiu não foi uma guerra de cavalheiros, foi uma guerra de extermínio racial. Leclerc, furioso por não conseguir uma vitória rápida, começou a cometer atrocidades que chocariam até os veteranos europeus. Os franceses pararam de fazer prisioneiros. Eles afogavam batalhões inteiros de soldados negros capturados no mar, amarrados uns aos outros com pedras no pescoço. Eles construíram câmaras de gás improvisadas nos porões dos navios, queimando enxofre para sufocar centenas de homens, mulheres e crianças. Eles trouxeram cães de caça de Cuba, treinados para devorar carne negra, e organizaram jogos em arenas improvisadas onde prisioneiros eram dados como comida viva para as feras. Mas a crueldade francesa só gerou uma resposta ainda mais selvagem. Os generais de Toussaint, especialmente o terrível Jean-Jacques Dessalines, responderam olho por olho. Dessalines era um homem marcado pelas cicatrizes do chicote em todo o corpo, um homem que não possuía a diplomacia de Toussaint, apenas um ódio puro e destilado. Quando Leclerc enforcou 500 prisioneiros haitianos à vista do acampamento rebelde, Dessalines mandou enforcar 500 oficiais franceses capturados na manhã seguinte, bem na linha de visão dos franceses. "Queimem as casas, cortem as cabeças", era o seu lema. Apesar da resistência feroz, a máquina de guerra francesa era implacável. Toussaint foi empurrado cada vez mais para as montanhas. Na batalha de Ravine-Couleuvre, ele lutou pessoalmente na linha de frente, liderando cargas de baioneta contra a infantaria elite francesa. Foi um massacre. Rios de sangue, literalmente, correram pelas ravinas. Toussaint conseguiu deter o avanço francês, mas suas munições estavam acabando. Seus soldados estavam famintos. Alguns de seus generais, subornados ou cansados da guerra sem fim, começaram a desertar para o lado francês, seduzidos pelas promessas mentirosas de Leclerc de que a liberdade seria mantida. Mas Toussaint tinha um último aliado, o mesmo aliado que o ajudara contra os ingleses. A estação das chuvas chegou em abril, e com a chuva veio o mosquito. A febre amarela explodiu nos acampamentos franceses com a força de uma praga bíblica. Os soldados de Leclerc, enfraquecidos pela fome e pelo calor, começaram a morrer aos milhares. O vômito negro, o delírio, a morte em 3 dias. O exército invencível de Napoleão estava apodrecendo ao vivo. Leclerc via seus homens derreterem.
Ele sabia que precisava acabar com a guerra rápido ou não sobraria ninguém para lutar. Ele sabia que não poderia derrotar Toussaint no campo de batalha. Então ele decidiu derrotá-lo com uma caneta e uma mentira. Em maio de 1802, o general Leclerc estava desesperado. A febre amarela matava 100 soldados franceses por dia. Seus hospitais de campanha eram depósitos de cadáveres. Ele sabia que, militarmente, o impasse favorecia os haitianos, que eram imunes à doença e conheciam o terreno. Leclerc precisava cortar a cabeça da serpente para que o corpo morresse. Ele escreveu cartas bajuladoras para Toussaint Louverture. Nelas, ele jurava pela sua honra de soldado e pelo nome de Deus que a França não tinha intenção de restaurar a escravidão. Ele elogiava a bravura de Toussaint e propunha um armistício. Toussaint se retiraria para sua fazenda em Henry com sua guarda pessoal e manteria seu título, enquanto o exército francês assumiria o controle administrativo da ilha. Por que Toussaint aceitou? Essa é a pergunta que assombra os historiadores há séculos. Talvez ele estivesse cansado de 10 anos de guerra ininterrupta. Talvez ele visse seus próprios generais, como Christophe e Dessalines, cansados e tentados a se render. Ou talvez, em seu coração, ele ainda se sentisse francês e acreditasse que a República não trairia seus próprios princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Seja qual for o motivo, Toussaint depôs as armas. Ele se retirou para sua casa nas montanhas, esperando viver seus últimos dias como um cidadão livre. Mas a paz era uma farsa. Era apenas o tempo que Leclerc precisava para reagrupar suas forças e esperar novos reforços da Europa. 3 semanas depois, o general francês Brunet enviou um convite a Toussaint. Dizia que precisava consultá-lo sobre problemas locais e questões de segurança. A carta era cheia de elogios. "Você encontrará em mim um amigo sincero e honesto", escreveu Brunet. Toussaint, ignorando os avisos de sua esposa e amigos, montou em seu cavalo e foi ao encontro. Foi uma armadilha covarde. Assim que entrou na casa de Brunet, em 7 de junho de 1802, Toussaint foi cercado por granadeiros armados com baionetas. Ele não teve chance de sacar sua espada. Ele foi desarmado, amarrado e arrastado para fora como um criminoso comum. Sua família, esposa e filhos, também foi presa. Eles foram jogados às pressas no porão da fragata Leros, que zarpou imediatamente para a França sob a escuridão da noite. Foi nesse momento, enquanto subia a prancha do navio que o levaria para nunca mais voltar, que Toussaint Louverture proferiu uma das frases mais proféticas da história. Ele parou, olhou nos olhos do capitão francês e disse com voz calma: "Ao me derrubar, vocês cortaram em Saint-Domingue apenas o tronco da árvore da liberdade negra, mas ela brotará novamente pelas raízes, pois elas são profundas e numerosas." A viagem pelo Atlântico foi um pesadelo. Toussaint foi mantido isolado, sem poder ver sua família que estava no mesmo navio. Ao chegar à França, não houve julgamento. Napoleão não queria dar a Toussaint a oportunidade de falar em um tribunal, onde sua eloquência poderia envergonhar o governo francês. Napoleão queria silêncio. Ele ordenou que Toussaint fosse levado para o lugar mais distante e hostil possível, o Forte de Joux. Imagine o choque. Um homem de 60 anos, nascido e criado no calor tropical do Caribe, foi jogado nas montanhas do Jura, na fronteira com a Suíça, no auge do inverno. O Forte de Joux é uma fortaleza de pedra gelada, onde a umidade escorre pelas paredes e o vento uiva constantemente. Toussaint foi trancado na cela mais profunda e fria.
Suas roupas de general foram retiradas e substituídas por trapos de prisioneiro. Seu relógio e dinheiro foram confiscados. Napoleão enviou seu secretário pessoal, Caffarelli, para interrogar Toussaint na prisão. Mas Napoleão não queria saber sobre política ou liberdade. Ele só fazia uma pergunta, repetidamente: onde está o tesouro? Onde você escondeu o dinheiro de Saint-Domingue? Toussaint, tremendo de frio, com os dentes batendo, respondia: eu não tenho tesouros. O tesouro que deixei para trás é a liberdade do meu povo. Caffarelli relatou a Napoleão que Toussaint possuía uma dignidade inebratável, mesmo na miséria. A resposta de Napoleão foi cruel. Ele ordenou que as condições da prisão fossem endurecidas. A lenha para aquecer a cela foi cortada. A comida foi reduzida a pão seco e água. O médico foi proibido de visitá-lo. Era uma sentença de morte calculada. Napoleão não teria coragem de executá-lo com um pelotão de fuzilamento, então decidiu matá-lo de frio e fome, longe dos olhos do mundo. Toussaint começou a tossir sangue. A pneumonia tomou conta de seus pulmões. Ele passava os dias sentado em uma cadeira de madeira, olhando para a pequena janela com grades, vendo apenas a neve cair. Uma substância branca e fria que ele nunca tinha visto antes. Ele escreveu cartas a Napoleão pedindo um julgamento justo, apelando à sua honra de soldado. As cartas nunca foram respondidas. Na manhã de 7 de abril de 1803, um guarda entrou na cela e encontrou Toussaint sentado em sua cadeira, com a cabeça baixa. Ele estava morto. O Napoleão Negro, o homem que derrotou a Espanha e a Inglaterra, morreu sozinho, congelado e faminto, a milhares de quilômetros da terra que libertou. Os franceses jogaram seu corpo em uma cova sem nome, sob o piso da capela da prisão. Eles acharam que o problema estava resolvido. Acharam que com a morte do líder, os escravos voltariam a ser escravos. Eles estavam errados, terrivelmente errados. A notícia da morte de Toussaint, e pior, a notícia de que Napoleão havia oficialmente restaurado a escravidão na ilha vizinha de Guadalupe, chegou a Saint-Domingue como um furacão. Os generais negros que haviam ficado para trás, Jean-Jacques Dessalines e Henri Christophe, perceberam que haviam sido enganados. Eles viram que a rendição não trouxe paz, apenas correntes. O tempo de diplomacia de Toussaint havia acabado. O tempo de misericórdia havia acabado. Dessalines, o homem que tinha as costas marcadas pelo chicote, arrancou a faixa branca da bandeira tricolor francesa. Ele uniu o azul, representando os negros, e o vermelho, representando os mulatos, e criou uma nova bandeira. Ele deu uma ordem simples e aterrorizante. Coupez tête, boulet caille. Cortem as cabeças, queimem as casas. A guerra de independência total estava prestes a começar, e ela seria banhada em rios de sangue. Com a morte de Toussaint na cela fria da França, a última esperança de uma solução pacífica desapareceu. Napoleão cometeu o erro clássico dos tiranos. Acreditou que matando o líder, mataria a ideia. Mas ele esqueceu quem eram seus novos oponentes. Jean-Jacques Dessalines não era um político educado como Toussaint. Ele não escrevia cartas pedindo clemência. Dessalines era a encarnação viva da fúria do campo de batalha. Ele olhou para os navios franceses trazendo mais correntes e tomou uma decisão simbólica que mudaria a história. Em uma reunião em Arcaí, Dessalines pegou a bandeira tricolor francesa, azul, branco e vermelho. Com um gesto violento, ele rasgou a faixa branca do meio, que representava a pureza e o poder do homem branco. Ele jogou o branco no chão e pediu que sua afilhada, Catherine Flon, costurasse o azul e o vermelho juntos. O recado era claro. O branco foi removido da nação.
A união entre os negros e os mulatos seria forjada no sangue dos antigos senhores. Nascia ali a bandeira do Haiti. A guerra que se seguiu em 1803 não tem paralelo na história das Américas. O sucessor de Leclerc, o general Rochambeau, era um sádico que fazia seu antecessor parecer um santo. Rochambeau importou milhares de cães de caça de Cuba, mastins famintos treinados especificamente para caçar e devorar carne negra. Ele organizava festas em Port-Príncipe, onde prisioneiros haitianos eram jogados em arenas para serem despedaçados vivos por matilhas, enquanto a elite francesa bebia champanhe e assistia. Mas o terror francês encontrou uma barreira intransponível: a determinação suicida do exército de Dessalines. Os soldados haitianos não tinham medo da morte, porque sabiam que a derrota significava algo pior: a escravidão. Eles marchavam para a boca dos canhões cantando canções voodoo, acreditando que se morressem em batalha, seus espíritos voltariam para a África, para a terra dos ancestrais, livres. O clímax desse apocalipse aconteceu em 18 de novembro de 1803, a Batalha de Vertières. Foi o confronto final. De um lado, o que restava do orgulhoso exército de Napoleão, entrincheirado em uma fortaleza no topo da colina. Do outro, o exército indigente de ex-escravos, famintos, mal armados, mas possuídos por uma fúria divina. O general haitiano Capois Lamor liderou a carga. Montado em seu cavalo, ele avançou sob uma chuva de metralha francesa. Seu cavalo foi explodido por uma bala de canhão. Capois caiu, levantou-se, sacou sua espada e continuou correndo a pé em direção aos canhões, cantando "En avant, en avant, avante, avante". Um tiro arrancou seu chapéu. Ele continuou. A bravura era tão insana, tão sobre-humana, que o general Rochambeau ordenou um cessar-fogo, não para se render, mas para aplaudir. Um oficial francês cavalgou até as linhas haitianas e disse: "O general Rochambeau envia seus cumprimentos ao oficial que acabou de se cobrir de tanta glória." A batalha recomeçou. E a onda negra finalmente quebrou as defesas francesas. A fortaleza caiu. O exército de Napoleão estava derrotado. 10 dias depois, os franceses evacuaram a ilha. Dos 50.000 soldados enviados por Napoleão, a maior força expedicionária da história até então, apenas alguns milhares voltaram para casa vivos. A pérola das Antilhas havia se tornado o cemitério da França. Em 1º de janeiro de 1804, na cidade de Gonaïves, Jean-Jacques Dessalines subiu ao altar da pátria. Ele não proclamou a República de Saint-Domingue. Ele queria apagar qualquer vestígio do nome colonial. Ele consultou os anciãos e resgatou o nome original que os indígenas taínos davam à ilha antes da chegada de Colombo: Haiti, terra das altas montanhas. O Haiti nasceu. A primeira república negra do mundo. O primeiro país independente da América Latina. A única nação na história formada por uma revolta de escravos bem-sucedida. Mas o nascimento foi banhado em sangue até o último minuto. Dessalines, sabendo que os franceses tentariam voltar, ordenou o massacre final de todos os brancos que restavam na ilha. Foi um ato terrível, condenado por muitos historiadores, mas visto por Dessalines como uma necessidade de sobrevivência. Nós pagamos a esses canibais com crime por crime, guerra por guerra. O impacto dessa vitória foi global. Quando Napoleão percebeu que tinha perdido o Haiti e seu exército, seus sonhos de um império americano ruíram. Precisando de dinheiro e sem sua base no Caribe, ele vendeu um território gigantesco para os Estados Unidos a preço de banana, a Louisiana. A vitória dos escravos no Haiti dobrou o tamanho dos Estados Unidos da América.
Sem Toussaint Louverture e Dessalines, os Estados Unidos como os conhecemos hoje não existiriam. Toussaint Louverture morreu sozinho e com frio, achando que tinha falhado. Ele não viu a bandeira bicolor. Ele não viu a coroação de Dessalines. Mas sua profecia se cumpriu com precisão matemática. As raízes eram profundas. Elas sobreviveram ao fogo, ao veneno e ao inverno. O mundo puniu o Haiti por sua ousadia. As potências brancas, França, Estados Unidos e Espanha, impuseram embargos econômicos brutais que duraram décadas, forçando o país a pagar indenizações impagáveis pela perda de propriedade, ou seja, a perda dos escravos. Isso quebrou a economia haitiana e deixou cicatrizes que duram até hoje.